Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a Sabrina Mello, minha amiga. Oi, gente. A gente tá aqui em São Paulo, a gente trabalha junto e tava tomando um café aqui falando um pouco de maternidade. Eu e a Sá, a gente tem pontos em comuns, afinidades, né? A gente tenta ser assim uma super mãe, fazer o melhor para os filhos, né? Eu tenho a Antonella, como vocês sabem, e a Sabrina tem o Gael. E falando um pouco sobre maternidade, a gente queria fazer uma pergunta para vocês. Você dá atenção para o seu filho? Você tem tempo com o seu filho? Você dedica parte do seu dia para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos, né? Tem gente que tem mais de um, dois, três nessa. E o quanto isso é importante. A Sá até citou uma pesquisa sobre isso, né, Sá? Na People Development, eu acho, que diz que as pesquisas mostram que os pais hoje, eles passam alguns, né, 7 minutos com os filhos ao dia. E eu levei um susto quando a Sabrina me falou isso. Eu falei, gente, como assim? Se eu pudesse, eu passava o tempo todo, 24 horas. A gente sabe que a gente precisa trabalhar, às vezes é muito difícil, mas o porquê de dispensar essa atenção ao filho? Foi assim que a Sabrina descobriu, olhando com atenção para o filho, para o comportamento do filho, para a rotina que ela vivia. Sabrina é uma pessoa que trabalha muito o tempo todo, agenda cheia, atende muitas empresas, assim como eu, trabalha com comunicação também, treinamento em comunicação, e uma agenda muito cheia. E o filho dela, bebê, o Gael, bebê, ela descobriu que o Gael estava dentro do espectro autista. E eu me recordo que isso, mais de um ano atrás, né, Sá, eu falava para ela, imagina, Sá, como é que você consegue falar que seu filho está no espectro autista se ele tem 4 meses? Se não, que sinais, como é que você enxerga isso? E eu queria, Sá, que você falasse um pouco dessa sua experiência, que acho que isso pode servir de alerta para muitas mães. Sim, e antes de mais nada eu tenho que agradecer a Mi, viu, gente? Porque ela é super preocupada com quem assiste. Quando eu tava contando essa, ela falou, poxa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que me seguem. Porque na verdade parece que são informações óbvias, mas quando a gente vive na pele, não é tão óbvio assim, né? E eu descobri de forma precoce do Gael, eu acredito-me também por conta da gente trabalhar com comunicação. O Gael tá com quantos anos hoje, Sá? Ele vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 em agosto, né? Agora em agosto. E eu acho que pelo fato de eu ser fonoaudióloga, a base da minha formação, e eu já trabalhei, né, com autismo lá atrás, com certeza isso me ajudou a ter uma clareza maior para conseguir perceber isso de forma que a gente chama precoce. Sim. E quando eu falo de sinais que você percebeu, porque eu me recordo você falando assim, Mia, Antonella, como que é quando você chega em casa? Eu me recordo você falando isso. Eu falo, nossa, é uma festa desde bebezinha. Eu chego em casa e falo, filha, mamãe chegou, ela corre, me dá um upa onde eu tô. E as pessoas que estão no meu entorno falam isso. Nossa, que gostoso que é. E aí eu me recordo que você falou que esse foi um dos sinais e que você não tinha isso e que era o que você mais queria ter. Porque na verdade a gente usa muito a coisa de falar assim, é o jeito dele, né? Ele é mais quietinho. E na verdade era uma coisa que me preocupava. E o Gael, ele não demonstrava a menor reação quando eu entrava ou quando saía. E aí, isso é um relato que a gente escuta muito de mães, né, que tem filho no espectro, de culpa, né, da gente se culpar muito. Então eu achava, acho que será que é porque eu tô trabalhando muito que o Gael fica bravo? Porque tinha muita mãe que falava assim, mas é assim mesmo, a criança quando fica brava com a gente, ela ignora. Eu acho que é importante todo mundo que tá vendo pra gente pensar em intervenção precoce e lembra, gente, que a gente tem uma janela de aprendizado que é muito importante, que alguns autores dizem que vai até 3 anos de idade, né? Por isso que a intervenção precoce, ela é tão importante. E aqui no Brasil, a gente ainda está muito atrasado com isso, de ter muito neuropediatra ainda que só fecha diagnóstico depois dos 3 anos. E já é tarde. E perde essa janela, né, de aprendizado. Então, a intervenção precoce, a gente já sabe que já tem nos Estados Unidos estudos que a gente já está conseguindo fechar diagnóstico com 6 meses através de eye tracking. Né, que você consegue ver que a criança com 6 meses ela já não faz essa conexão visual com a mãe e com quem cuida. Então, basicamente, o que me chamava mais a atenção, que eu acho que são pontos importantes, ele não atendia quando eu chamava pelo nome, então eu ficava Gael, 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 e a primeira coisa que a gente pensa assim, será que ele tem algum problema de auditivo, que ele não escuta, ou ele que quer ficar brincando. Então isso era um super ponto de atenção.
essa desconexão que você acaba sentindo, que parece que a criança fica bem sozinha, que você não é importante para ela, né? Porque ela não gosta dessa conexão, de eu ficar muito no colo. Do contato, né? Do contato, né? E isso pra gente, pra mãe, como imagina, é desesperador, né? Porque Sim. tudo que a gente quer é ficar agarrando, Sim, quer ficar... quer receber o grude, né? Um contato, um carinho, um beijo, um abraço. E às vezes mesmo bebezinho, né? Nessa fase que você falou, 4 meses, já é um brilhinho no olho, um sorriso. E você falava que nem isso... Ele era muito sério, né? Então todo mundo falava, é que ele só é sério, só é o jeito dele. Então, assim, uma das coisas que eu falo é que a gente não pode se conformar que esse é o jeito do nosso filho. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do Gadia lá nos Estados Unidos, que eu fui até lá para conseguir fechar o diagnóstico. Ele é um médico, ele é um neuropediatra, que ele é especialista, ele fica em Miami, em Júpiter. Eu não sei se é Júpiter, na verdade, desculpa, mas ele fica lá e ele trabalha muito e ele fala, tem muitos vídeos dele na internet falando sobre a importância da intervenção precoce, Gadia, dessa janela de aprendizado, ele fala muito sobre isso. E eu lembro que quando ele fechou o diagnóstico do Gael lá, eu lembro que ele falou assim, parabéns, mãe. Ele falou 2 coisas que eu nunca vou esquecer. Parabéns, mãe, por você ter conseguido ver as dificuldades do seu filho, não ter se conformado que o seu filho era assim. Né? Então tem muitas mães que vêm muito tarde aqui, com o filho já com 5, com 6 anos, e a dor dessas mães fica assim, como é que eu não vi antes? Né? E a gente não vê antes, gente, simplesmente porque a sociedade nos ajuda a não ver. Quando a gente vai reclamar para alguém, para alguma amiga, para familiares, não é por mal, de forma alguma que eles fazem isso. As pessoas falam pra gente, para, seu filho não tem nada. Cada criança tem o seu tempo. E, gente, isso é uma coisa que eu falo muito. Não é verdade. Não é cada criança tem seu tempo. Nós temos marcadores específicos que dizem isso. Desculpa, Sá, te cortar, mas acho que, assim, tem mãe que tem aquela coisa de feeling mesmo. Tá sentindo que tem algo errado? Insiste, né? Corre atrás, fala com as pessoas. A gente sabe que hoje, principalmente, tem mães que não têm condições alguma, né? Mas... busca informação, a internet está aí com informação gratuita. E quando eu falo buscar informação, quando eu falei para a Sassá, poxa, eu quero te ajudar a divulgar essa história e a divulgar essa causa que agora você defende. Por quê? Porque eu acho que é informação, conteúdo de graça para pessoas que precisam. Pelo Instagram, Facebook. E aí, olhando alguns vídeos, eu vi... a Sabrina foi fazer uma terapia, como é que chama isso, Sá? Que você foi para Florianópolis? A gente foi treinamento que se uma fala? imersão, não? né? Imersão. No Farol, que eu até, é uma dica que para quem tem, assim, entrem no site do Instituto Farol e assistam um vídeo no YouTube do Thiago Lopes, porque ele explica de forma muito clara o passo a passo do método Denver, que é o método que a gente utiliza com o Gael. Ele fala, ele é um profissional, né, especialista, que não é o meu caso, eu sou só uma mãe querendo ajudar. Ele fala os marcadores, esses marcadores que eu tô falando, que eu pego tanto nessa técnica, a gente precisa ver até que ponto a gente tem que esperar a criança falar, sobre a questão do olhar, sobre a questão da incompetência da criança brincar. Sim, e quando eu vi esse vídeo que a Sá fez com o Thiago, eu falei assim, primeiro eu brinquei com ela, falei, nossa Sá, você tá uma ótima jornalista, que você tava entrevistando o Thiago, eu brinquei com ela, mas depois eu falei assim, eu achei um conteúdo fantástico, gratuito, é conteúdo que está à disposição de todas as pessoas. Então, se você às vezes tem uma mãe, alguém mais simples, não tem condições de fazer uma viagem para fazer essa imersão em Florianópolis, mas poxa, tem canais, tem possibilidades de acessar isso gratuitamente. E acho que isso pode clarear muito as mães, né? E aí a Sá agora tá dando essa dica do Thiago, outras dicas. Então, e agora você tá com um canal também nessa... Sim, gente. Que você fala só disso, não? Eu falo sobre, na verdade, como a minha história é muito sobre comunicação, que eu sou fono, eu atuo nas empresas com isso, com empatia. Eu pensei, né, se a maior dor do autista é a questão da sociabilidade, dessa dificuldade de se comunicar, e é isso que eu ensino para os adultos, eu pensei, por que não juntar essas duas coisas, se hoje o que eu trabalho com meu filho é essa aptidão para ele se comunicar de uma forma mais eficaz. E aí eu falei, bom, nesse canal eu vou falar de tudo isso que eu amo, que é a minha paixão, que virou a minha causa, que é a comunicação, a dor do autismo, e da gente conseguir trabalhar mais com essa importância da intervenção precoce. Se você conhece, poxa, tem uma amiga passando por isso, tem um amigo, né, tem um colega, uma família, acho que vale, de repente, canalizar para a Sabrina e ela dar essas dicas como ela tem dado do Thiago em Florianópolis. Acho que pelo menos para a gente dar caminhos para as pessoas
pessoas terem... Que seja mais leve, né? Isso. E acho que o mais importante para ver que você não está passando por isso sozinho, outras pessoas passam também por isso. E eu admiro muito a Sabrina, que largou, ela dava treinamento o dia inteiro de comunicação, era o dia inteiro trabalhando. Eu acordava de salto, agora eu acordo de tênis, sim, de moletom para ir para terapia, para ir pro chão com meu filho. Sim, ela praticamente abriu mão disso, admiro muito ela, falo que eu, e acredito que muita gente que está assistindo, pai e mãe, né, tem essa preocupação de ser um bom pai, uma boa mãe, realmente dá atenção para o seu filho, olha para ele com um olhar de o que ele precisa de mim agora nesse momento, né? Será que realmente ele não está precisando e você nem está sabendo? Né? Acho que fica essa dica. E quem sabe a gente grava mais vídeos. Sim. Né? A gente fofoca tanto, fica falando tanto, mas a gente fala de coisa boa e com conteúdo, né? Com certeza, né? Eu queria gravar um outro, depois uma outra série, que eu falo série com a Michelle, sobre autismo, sobre a questão de como as mães lidam quando tem um diagnóstico. Eu acho que é uma outra parte, né? Sobre a questão ainda do grande preconceito que a gente vê perante o autismo. E é muito mais, se a gente levar isso de uma forma muito mais leve, a gente vai ver que para nós mães é muito mais fácil. Mas isso é assunto para um próximo. É um próximo. A gente fala bate muito papo sobre diversidade, nós duas aqui. Sim. Então, quem sabe diversidade, né, fica o próximo assunto aí pra gente bater esse papo, né, Sá? Tá bom. Sá, obrigada por participar aqui das minhas redes sociais e queria realmente que esse conteúdo fosse útil para vocês, para algumas mães, alguém que vocês conheçam, tá bom? Espero que tenha ajudado e a gente se vê por aqui. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau. Estamos juntos. Beijão.